Bom, a minha história, a nossa história no caso, tinha tudo pra ser uma história muito linda, uma história muito bonita. Só que infelizmente não foi assim. E sim, nós ganhamos bebês juntas, só que eu não sabia que o filho dela era do meu marido. Eu sou casada há 7 anos e o meu irmão é casado há 6 anos. Quando eu engravidei, foi assim uma festa em casa, porque o sonho dos meus pais era ser avós. E dias depois que eu anunciei a minha gravidez, a minha cunhada também anunciou a gravidez dela. Aí sim foi a maior festa, porque era uma felicidade em dobro. A nossa gravidez, assim, a gente fez tudo juntas. Compramos tudo juntas, montamos tudo juntas. Passamos com o mesmo médico e conseguimos, né, deu certo de marcar a cesárea para o mesmo dia, tanto a minha quanto a dela. Até que, graças a Deus, chegou o grande dia, nós ganhamos as nossas bênçãos, os nossos bebês. Eu tive um menino e ela também. Ficamos no mesmo quarto. Enfim, gente, foi assim, uma emoção sem fim. A nossa família estava assim tão realizada, os meus pais eram avós em dose dupla, até que se passaram 4 anos. E um certo dia, fomos para a igreja, como de costume. A nossa família sempre foi da igreja. E nesse dia ia ter um missionário de fora pregando na igreja. E no final da pregação, ele pediu para todo mundo da igreja ir lá na frente para ele orar por todo mundo. Até que ele começou a orar pela minha cunhada. E acabou que manifestou o diabo nela. E foi ali que o diabo usou ela e contou toda a verdade. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, o diabo manifestou e começou a dizer assim. Ele falava assim: conta a verdade, conta pro seu marido que o seu filho não é dele. Conta que ele é filho do marido da sua cunhada, no caso, o meu marido. E enquanto ele falava, ele ria. Nisso, eu olhei pro lado para olhar pro meu marido, só que a hora que eu virei, ele já não tava mais. Ele já tinha, ido embora faz tempo. Nisso, o pastor expulsou, né, o demônio, o culto acabou e fomos embora. Chegando em casa, os meus pais exigiram uma reunião, né, com todo mundo. Sentamos todos ali na sala para poder conversar. Ali o meu pai pediu, na verdade ele exigiu a verdade. E acabou que eles confessaram e contaram como tudo aconteceu. Eles falaram que eles ficaram somente uma vez e que nessa única vez a minha cunhada acabou engravidando. Eles choraram bastante, falaram que se arrependeram. Foi então que a gente decidiu dar mais uma chance para o nosso casamento, mais uma chance para nossa família e seguimos do jeito que está. A gente combinou de nunca contar para as crianças. E assim estamos. Claro que o clima não está dos melhores, né? Afinal, ainda é recente. Mas eu prefiro crer que é só uma fase ruim e se Deus quiser, logo vai passar. Dói. Claro que dói, eu não vou mentir. Só que tudo que a gente fez, tudo que a gente está fazendo, a gente fez pensando nas crianças. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E eu, que descobri o meu chifre através de um show do MC Daniel. Eu tava namorando fazia uns 7 meses mais ou menos. E assim, gente, começo é começo. Tudo é lindo, tudo é muito maravilhoso. E como eu gostava muito dele, eu acreditava e confiava nele de olhos fechados. Até que um certo dia, meu namorado chegou em mim e disse que precisava ir visitar a avó dele porque ela estava muito doente. E detalhe, a avó dele morava em outra cidade. Beleza, né? Ok. Então, no sábado mesmo de manhã, ele já foi para casa da avó dele. Tá bom. Eu sou muito ciumenta e eu comecei a reparar que eu mandava mensagens para ele e ele demorava para me responder. Foi quando ele me respondeu dizendo que estava aproveitando para ficar com a avó dele, aproveitando o tempo com a avó dele e que por isso ele não estava mexendo muito no celular. E claro que eu super acreditei. Então no dia seguinte, de noite, ele veio embora, né? Ele voltou embora e tipo assim, passou esse assunto, acabou esse assunto. Ele disse ainda que a avó dele tinha melhorado e tal. Tá bom, até que um dia tô eu no meu trabalho, no meu horário de almoço. Parte 2.
Então tô eu lá, no meu horário de almoço, mexendo no meu celular, quando passou um vídeo na minha For You de uma pessoa desconhecida. E esse vídeo era do MC Daniel brigando lá, não sei, tretando com um fã lá. Nisso, a pessoa que tava filmando virou o celular. E quando ele virou, deu pra ver o meu namorado abraçado com uma menina. Ele tava abraçando a menina por trás, sabe? Então eu fui, tirei print e mandei pra ele perguntando se a avó dele ainda tava ruim. Eu terminei sim com ele, só que o problema na verdade nem é esse. O problema é que eu ainda tenho recaídas com ele. E eu não consigo dizer não. Pra falar a verdade, eu até queria dizer não. Eu queria me valorizar, sabe? Só que eu não consigo. É mais forte que eu. Ele manda mensagem e eu já tô lá. Mas é isso, né, gente? Quem sabe um dia eu encontro alguém que realmente me valorize. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Gente, pelo amor de Deus, me ouçam. É sério, aconteceu uma coisa muito surreal comigo. Eu tô muito assustada. Eu moro sozinha. E além de morar sozinha, eu moro longe de toda a minha família. Eu moro num bairro, assim, bem distante deles. Enfim, esses dias eu precisei ficar até mais tarde no trabalho. Então, quando eu cheguei em casa, já era por volta das 11 horas da noite. Cheguei extremamente cansada, tomei o meu banho e fui jantar. E assim, depois que eu terminei de jantar, gente, eu tava tão cansada que eu decidi deixar a louça pra lavar no dia seguinte de manhã. E no dia seguinte, eu acordei, tomei o meu banho, me arrumei e fui pra cozinha fazer café da manhã. E, gente, quando eu cheguei na minha cozinha, tava tudo limpinho, mas assim, vocês não tá entendendo, limpinho mesmo. Além de não ter louça na pia, tava cheirando desinfetante. Tipo assim, gente, não tinha nada fora do lugar, sério, tava tipo um brilho, a cozinha tava perfeita. Eu fiquei ali parada uns 5 minutos tentando entender, tipo assim, o porquê daquilo, como aconteceu aquilo. Na verdade, eu tava tentando lembrar se eu realmente tinha limpado. Só que lá no fundo eu sabia que não. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, eu fiquei ali um tempo parada tentando lembrar se eu realmente tinha limpado a cozinha. Só que no fundo eu sabia que não. Então eu fui para o meu trabalho, trabalhei o dia inteiro encanada com aquilo. Só que eu não comentei com ninguém, porque se nem eu tava entendendo aquilo, quem dirá os outros? Beleza, se passou alguns dias e eu meio que acabei esquecendo dessa situação. Só que dias depois, isso se repetiu novamente. Eu cheguei em casa de novo tarde. Como de costume, eu cheguei, fui tomar o meu banho e fui jantar. E nesse dia, como também eu estava muito cansada, eu deixei a louça para lavar no dia seguinte de novo. E sim, no dia seguinte, quando eu acordei, a cozinha estava novamente limpa e com o mesmo cheiro de desinfetante. Aí sim, depois disso eu contei sim para todo mundo. Só que claro que ninguém acredita em mim. Sei lá, eles falam que por eu estar muito cansada, que é por isso que eu não lembro. Mas eu juro por tudo que é mais sagrado que eu não limpei a cozinha, eu não tô doida. Eu dormi com a cozinha suja sim e acordei com ela limpa. Eu tô falando sério. A única coisa que eu sei é que depois de tudo isso, eu nunca mais deixo louça suja na pia. Tá maluca? Eu tô morrendo de medo, eu tô falando sério, gente. Alguém aí, pelo amor de Deus, pode me explicar o que aconteceu comigo? Eu devo procurar ajuda? Eu tô falando sério, gente. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau!